As luzes de Hollywood iluminaram vidas cheias de glamour, talento e grandes histórias. Mas por trás do brilho se escondem sombras que marcaram finais trágicos e precoces. O que realmente aconteceu no fatídico acidente que tirou a vida de Paul Walker? Como um momento de violência doméstica pode ser extinto para sempre? A promissora carreira de Dominique Dunne. E que mistérios cercam a morte de Natalie Wood flutuando na água, naquela noite de 1981? Paul Walker. No dia 30 de novembro de 2013, o mundo perdeu Paul Walker, que estava como passageiro em um Porsche Carrera GT, que colidiu contra um poste de luz e uma árvore, desencadeando um incêndio que acabou com sua vida. E a de seu amigo Rogers Rodas, em Santa Clarita, Califórnia. A notícia chocou o mundo. O impacto foi tão severo que o veículo ficou irreconhecível, envolto em chamas que consumiram tudo ao seu redor. Walker, que naquele dia estava participando de um evento beneficente para as vítimas do tufão Haiyan, nas Filipinas, era conhecido não só por seu papel em Velozes e Furiosos, mas também por seu coração altruísta. Esse trágico acidente não só privou o cinema de uma estrela em ascensão, mas também deixou uma ferida em milhões de fãs, que ainda se perguntam no que mais ele teria conquistado se aquele dia não tivesse acontecido. Sua vida, marcada pela velocidade, se apagou tão rápido quanto os carros que protagonizou, deixando um legado de ação e generosidade impossível de esquecer. Dominique Dunne. Na noite do dia 30 de outubro de 1982, Dominique Dunne, de 22 anos, foi brutalmente atacada por seu ex-parceiro, Don Sweeney, na frente de sua casa em Los Angeles. Segundo os relatos, Sweeney a estrangulou até deixá-la inconsciente, tudo isso enquanto os gritos de socorro alertavam os vizinhos. Dominique foi levada para o hospital, onde permaneceu em estado de coma por 5 dias, antes que fosse determinada sua morte cerebral. Uma jovem estrela de Hollywood, extinta antes de florescer completamente, lamentou as manchetes da época. Conhecida por seu papel em Poltergeist, Dominique era vista como uma das grandes promessas de sua geração. Sua morte trágica aumentou a conscientização pública sobre a violência doméstica, levando a um apelo urgente por mudanças legais e sociais. Embora sua luz tenha se apagado, sua história continua sendo um lembrete poderoso sobre a necessidade de combater o abuso e proteger aqueles que o sofrem. Natalie Madeira. No dia 29 de novembro de 1981, o corpo sem vida de Natalie Wood foi encontrado flutuando nas águas próximas à ilha. Natalie desapareceu do Tate Splendor, onde estava com seu marido Robert Walker e o ator Christopher Walker. As primeiras notícias falavam de um acidente, mas os detalhes eram perturbadores. O corpo da atriz foi encontrado com hematomas, o que levou a especulações sobre uma possível luta antes de sua queda na água. Conhecida por seu talento em filmes como West Side Story, Natalie deixou um profundo vazio no mundo do cinema. Décadas depois, as circunstâncias de sua morte permanecem um mistério. Seu marido, Walker, foi apontado como pessoa de interesse em investigações reabertas, mas o mistério persiste. Sua partida não apenas despojou o cinema de uma de suas figuras mais icônicas, mas deixou uma pergunta inquietante. O que realmente aconteceu naquela noite sob as estrelas? Por Dorothy Straton. No dia 14 de agosto de 1980, a vida de Dorothy Straton, modelo da Playboy e atriz em ascensão, chegou a um final trágico que abalou a indústria do entretenimento. Descoberta em um restaurante de fast food pelo seu futuro marido e promotor, Paul Snider, Dorothy rapidamente se tornou uma das estrelas mais brilhantes de sua geração. No entanto, seu casamento foi marcado por ciúmes doentios e controle extremo. Em um ato de desespero e obsessão, Snider assassinou brutalmente em sua casa em Los Angeles, disparando com uma espingarda antes de tirar a própria vida. A cena, descrita pelos investigadores, foi devastadora. O corpo de Dorothy foi encontrado ao lado da arma do crime, com evidências de uma luta anterior. Além de sua morte, sua história inspirou o filme Star 80, que explorou os perigos sombrios dos relacionamentos tóxicos.
Um fato curioso é que Hugh Hefner, fundador da Playboy, descreveu Dorothy como a mulher mais linda e talentosa que já trabalhou com eles. Sua morte não marcou apenas uma virada na luta contra o abuso, mas deixou um alerta duradouro sobre os riscos que figuras públicas enfrentam em sua ascensão à fama. Chadwick Boseman, no dia 28 de agosto de 2020, o mundo perdeu Chadwick Boseman, o ator que deu vida ao rei T'Challa, no icônico filme Pantera Negra. O que poucos sabiam é que, desde 2016, Boseman vinha lutando contra um câncer de cólon agressivo. Na fase 3, que eventualmente progrediu para a fase 4. Durante esse tempo, ele suportou múltiplas cirurgias e sessões de quimioterapia, enquanto continuava trabalhando em filmes como Marshall, Destacamento Bland e A Voz Suprema do Blues. Sua morte foi anunciada por meio de uma declaração em suas redes sociais que dizia um verdadeiro lutador. Chadwick perseverou em tudo isso e nos trouxe vários filmes que se tornaram amados por milhões. O que torna seu legado ainda mais impressionante é que ele filmou cenas fisicamente exigentes enquanto suportava uma dor indescritível. Um fato curioso é que Boseman visitava regularmente hospitais infantis, levando esperança a crianças com câncer sem revelar sua própria batalha. Sua partida prematura deixou um vazio imenso, mas sua vida e trabalho continuam sendo um lembrete de resiliência, força e do poder da arte para inspirar e transformar. Frances Farmer. A vida de Frances Farmer foi um trágico contraste entre o glamour de Hollywood e um sofrimento pessoal indescritível. Nos anos 30, Farmer foi aclamada como uma das atrizes mais promissoras, protagonizando filmes ao lado de lendas como Bing Crosby. No entanto, sua carreira começou a desmoronar devido à sua luta contra o alcoolismo e problemas de saúde mental, que a levaram a ser internada em instituições psiquiátricas em 1942. Durante sua estadia nessas instituições, Frances sofreu tratamentos desumanos, como eletrochoques e até uma lobotomia, procedimentos comuns na época para tratar doenças mentais. Segundo relatos da época, Farmer era frequentemente submetida a condições degradantes e abuso físico. Apesar das tentativas de reerguer sua carreira nos anos 50, ela nunca conseguiu escapar do trauma e da estigmatização. Faleceu em 1970, aos 56 anos, devido a um câncer de esôfago. Um dado curioso é que sua história inspirou o filme Frances, estrelado por Jessica Lange, que trouxe à tona as práticas médicas abusivas da época. Farmer é lembrada como uma figura trágica cuja vida expõe a crueldade por trás da indústria e a ignorância em relação à saúde mental. Sal Mineo. No dia 12 de fevereiro de 1976, a promissora carreira de Sal Mineo foi interrompida de forma abrupta e trágica. Conhecido por seu papel em Rebelde Sem Causa ao lado de James Dean, Mineo havia alcançado a fama como um dos atores mais talentosos de sua geração. Naquela noite, após um ensaio em um teatro de Los Angeles, Mineo foi esfaqueado em um beco próximo à sua residência. O ataque, inicialmente qualificado como um roubo frustrado, deixou a comunidade artística perplexa. Era uma estrela em ascensão e seu assassinato nos lembra o quão vulneráveis somos, expressaram colegas da indústria. O que tornou sua história ainda mais impactante é que Mineo era um dos poucos atores abertamente gays em uma época em que enfrentava preconceitos significativos. Sua morte não apenas privou o cinema de um talento promissor, mas também deixou uma profunda reflexão sobre a insegurança e os perigos que até mesmo figuras públicas enfrentam. Marilyn Monroe. No dia 4 de agosto de 1962, a icônica Marilyn Monroe foi encontrada sem vida em sua casa em Brentwood, Califórnia. De acordo com relatos iniciais, a atriz morreu de overdose de barbitúricos e sua morte foi considerada suicídio. No entanto, as circunstâncias em torno de seu falecimento geraram décadas de especulação e teorias da conspiração. Havia frascos de medicamentos ao lado de sua cama, mas os detalhes não se encaixam muito bem, apontavam os investigadores. Conhecida por sua beleza deslumbrante e papéis inesquecíveis em filmes como Os Homens Preferem as Loiras, Monroe viveu uma vida marcada pelo sucesso e pela luta contra seus demônios internos.
Um dos detalhes mais curiosos é que na noite de sua morte, Marilyn havia falado ao telefone com seu amigo Peter Lawford, que mais tarde descreveu a ligação como estranhamente desesperada. Sua partida deixou um vazio no mundo do cinema, mas seu final enigmático continua sendo objeto de fascinação e debate. Norm Macdonald. No dia 14 de setembro de 2021, o mundo da comédia perdeu um de seus talentos mais singulares, Norm Macdonald. Depois de uma batalha privada de uma década contra o câncer. O que surpreendeu seus seguidores foi que Norm nunca falou publicamente sobre sua doença, optando por manter seu diagnóstico em segredo enquanto continuava trabalhando em projetos que exigiam seu característico engenho. Seu colega David Letterman o descreveu como uma mente brilhante, capaz de encontrar humor no inesperado. Famoso por sua participação no Saturday Night Live, onde fez interpretações inesquecíveis no Weekend. Atualização. Macdonald sempre enfatizou que a tragédia não deveria definir como ele seria lembrado. Sua última atuação, lançada póstumamente, revelou que mesmo diante da adversidade, Norm nunca deixou de fazer rir. Um dado curioso é que ele acreditava fervorosamente que o humor deveria surpreender antes de consolar, uma filosofia que o tornou um ícone da comédia. Ramon Navarro. No dia 30 de outubro de 1968, a estrela do cinema mudo. Ramon Navarro foi encontrado brutalmente assassinado em sua casa em Hollywood Hills. Conhecido por seu papel em Ben-Hur, 1925, Navarro havia sido um símbolo da elegância do cinema mudo. Naquela noite, 2 irmãos entraram em sua casa acreditando que ele tinha uma fortuna escondida. A autópsia revelou que ele foi torturado antes de ser assassinado, um fato que chocou a comunidade artística e revelou o grau de violência que a população LGBTQ+ enfrentava naquela época. Sua vida privada, marcada por segredos, o tornava vulnerável, comentou um amigo próximo. O que impacta ainda mais é que sua fama não o protegeu dos perigos da sociedade da época. Navarro continua sendo lembrado como uma figura-chave na transição do cinema mudo para o sonoro, mas seu trágico final destaca as lutas das estrelas para encontrar segurança, mesmo em seus próprios lares. Sharon Tate, a história de amor de Sharon Tate. No dia 9 de agosto de 1969, a atriz Sharon Tate, de 26 anos e grávida de 8 meses, foi brutalmente assassinada por membros da família Manson em sua residência em Beverly Hills. Na noite do crime, Tate estava acompanhada por amigos próximos quando os assaltantes entraram na casa e cometeram atos de extrema violência. Foi uma cena de partir o coração, que deixou sem fôlego até mesmo os detetives mais experientes. Os meios de comunicação da época informaram. Conhecida por seu papel em O Vale das Bonecas, Sharon estava no auge de sua carreira e aguardava ansiosamente o nascimento de seu primeiro filho. Sua trágica morte, junto com a de outros 4 presentes, marcou o fim da inocência em Hollywood e evidenciou o lado sombrio da cultura das celebridades. O que comove profundamente é que Tate havia sido descrita por quem a conhecia como uma pessoa calorosa e generosa, o que torna sua perda ainda mais dolorosa. Vai Garson. No dia 21 de setembro de 2021, Will Garson, conhecido por seu papel como Stanford Blatt em Sex and the City, faleceu aos 57 anos devido a complicações do câncer de pâncreas. Apesar de seu diagnóstico, Garson continuou trabalhando, interpretando pela última vez seu papel emblemático no reboot em Just Like That. O que comoveu profundamente seus colegas foi sua decisão de manter sua doença. Em particular, permitindo que o trabalho e o humor definissem seus últimos dias. Era a alma da festa, sempre com uma piada, pronta para alegrar qualquer ambiente, declarou sua coestrela, Sarah Jessica Walker. Um dado comovente é que Garson, que era pai adotivo, sempre defendeu a adoção como um ato de amor incondicional. Sua partida deixou um vazio na televisão, mas seu legado continua vivo nas risadas e em sua dedicação a causas nobres. Cal Alfalfa Suíça. No dia 21 de janeiro de 1959, Cal Alfalfa Switzer, lembrado por seu papel em Our Gang, foi assassinado durante uma disputa em uma residência na Califórnia.
A discussão, aparentemente relacionada a uma dívida, escalou para um confronto físico que terminou com um tiro fatal. Switzer, que havia alcançado a fama como estrela mirim, nunca conseguiu consolidar uma carreira adulta em Hollywood, enfrentando problemas financeiros e pessoais. O menino, que fez milhões rirem, viveu seus últimos anos em uma luta constante para encontrar estabilidade, apontaram os meios de comunicação. Um detalhe impactante é que durante sua autópsia foram encontradas cicatrizes, que sugeriam uma vida marcada por conflitos e dificuldades. Embora sua vida tenha sido breve e seu fim trágico, o legado de Alfalfa continua sendo um símbolo da alegria que ele ofereceu através da tela, apesar dos desafios que enfrentou fora dela. Bruce Lee. A morte de Bruce Lee, no dia 20 de julho de 1973, chocou o mundo. Conhecido como uma lenda das artes marciais e ator de filmes icônicos como Operação Dragão, faleceu devido a um edema cerebral, em circunstâncias que ainda geram controvérsia. Sua partida prematura, aos 32 anos, deixou um legado imortal que continua inspirando milhões em todo o mundo. O que mais ele teria conquistado se o destino não o tivesse parado? Carole Lombard. No dia 6 de janeiro de 1942, Carole Lombard, uma das atrizes mais queridas de Hollywood, perdeu a vida em um trágico acidente aéreo perto de Las Vegas, Nevada. Reconhecida por suas interpretações em comédias clássicas como O Meu Homem Godfrey, Lombard havia viajado para apoiar os esforços de venda de títulos de guerra. Sua morte, junto com a de sua mãe e outras pessoas a bordo, deixou uma profunda tristeza na indústria cinematográfica. Carole não foi apenas uma estrela brilhante, mas também uma mulher comprometida com seu país, o que torna sua perda ainda mais comovente. Betty White, a incomparável estrela de O Golden Girls, faleceu no dia 31 de dezembro de 2021, poucos dias antes de completar 100 anos. Com uma carreira que abrangeu mais de 8 décadas, Betty foi uma pioneira na televisão e amada por seu humor e calor humano. Sua partida marcou o fim de uma era, mas deixou um legado que continua brilhando em cada canto do entretenimento. Como se despede alguém que fez rir gerações inteiras? Seu nome continuará sendo sinônimo de excelência e longevidade no mundo do entretenimento. Thelma Todd. No dia 16 de dezembro de 1935, Thelma Todd foi encontrada morta em uma garagem em Los Angeles. Oficialmente catalogada como intoxicação por monóxido de carbono, seu caso foi repleto de rumores, desde conspirações da máfia até conflitos pessoais. Conhecida por seus papéis cômicos ao lado dos irmãos Marx, Todd era uma figura brilhante da era de ouro de Hollywood. Sua morte deixou uma sombra de mistério e tragédia, tornando-se um dos enigmas mais debatidos da indústria cinematográfica. Grande Morro. O acidente que tirou a vida de Vic Morrow no set de O Thriller Zone, The Movie. Em 1982, ele abalou Hollywood. Durante uma cena com efeitos especiais, um helicóptero caiu, matando Morrow e 2 atores mirins. A tragédia expôs falhas de segurança nas filmagens e levou a reformas significativas na indústria. Apesar de seu trágico fim, Morrow é lembrado por seu talento e dedicação, deixando uma marca indelével na televisão e no cinema. Bob Saget, em português. No dia 9 de janeiro de 2022, o mundo perdeu Bob Saget, conhecido por seu papel como o querido pai em O Full House. Ele foi encontrado morto em seu quarto de hotel na Flórida e foi determinado que um traumatismo craniano acidental foi a causa de seu falecimento. Saget, além de ator, era um comediante que se conectava com o público através de seu humor único. Sua morte repentina deixou seus fãs em choque, que sempre o lembrarão como uma figura calorosa e autêntica no entretenimento. Rebecca Schaeffer, da história de uma mulher que se tornou uma lenda. O assassinato de Rebecca Schaeffer em 18 de julho de 1989 foi uma das tragédias mais devastadoras de Hollywood. Uma jovem atriz conhecida por My Sister, Sam, Rebecca foi assassinada por um stalker obsessivo que obteve seu endereço através de registros públicos. Sua morte marcou um ponto de virada nas leis de privacidade e assédio nos Estados Unidos.
Embora sua vida tenha sido breve, o impacto de sua partida deixou uma lição duradoura sobre a importância de proteger figuras públicas dos perigos do assédio. Brittany Murphy, no dia 20 de dezembro de 2009, Brittany Murphy, estrela de Cruella e 8 Mile, foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles. A causa oficial foi uma insuficiência cardíaca relacionada à pneumonia. Mas sua morte continua cercada de especulações. Sua carreira, marcada por versatilidade e talento, deixou os fãs desolados. 6 meses depois, o marido dela também morreu em circunstâncias semelhantes, alimentando ainda mais as teorias da conspiração. Brittany continua sendo lembrada como uma atriz brilhante, cuja luz se apagou cedo demais. Ray Liotta é um escritor e escritor. No dia 26 de maio de 2022, Ray Liotta, conhecido por sua icônica atuação em Goodfellas, faleceu enquanto dormia na República Dominicana durante as filmagens de um filme. Sua morte repentina, aos 67 anos, deixou a indústria em choque. Liotta, que construiu uma carreira baseada em papéis complexos e memoráveis, deixou um vazio no cinema. Seu legado perdura em filmes que redefiniram o drama criminal, e seu talento continua sendo uma inspiração para atores de todo o mundo. Judy Barsi. Com apenas 10 anos, Judy Barsi, atriz infantil conhecida por o mundo dos dinossauros, foi assassinada pelo pai no dia 25 de julho de 1988. Sua curta vida foi marcada pelo abuso doméstico, e sua morte expôs os perigos que muitas crianças enfrentam em silêncio. Judy, você é minha amiga. Deixou um legado que continua sensibilizando sobre a importância de prevenir o abuso infantil. Suas contribuições ao cinema e seu trágico fim continuam sendo um lembrete do impacto que uma vida, mesmo que breve, pode ter. James Dean. No dia 30 de setembro de 1955, James Dean morreu em um acidente de carro enquanto dirigia seu icônico Porsche Liotta Bastardo. Com apenas 24 anos, Dean se tornou uma lenda cuja influência perdura até hoje. Estrela de juventude transviada e símbolo de rebeldia juvenil, sua morte prematura alimentou mitos e teorias em torno de sua vida e de seu fatídico veículo. Dean permanece como um ícone cultural, personificando a intensidade e a brevidade da fama. Judy Garson. No dia 22 de junho de 1969, Judy Garson, conhecida mundialmente por seu papel em O Mágico de Oz, faleceu devido a uma overdose acidental. Desde a infância, Judy viveu sob a pressão da fama e as exigências dos estúdios de Hollywood, que contribuíram para sua adição às anfetaminas. Embora tenha alcançado um sucesso inigualável, sua vida foi marcada por dificuldades pessoais e profissionais. Sua trágica morte foi um lembrete do custo emocional da fama e do abuso que muitas estrelas suportavam em silêncio. Matthew Perry, em português. No dia 28 de outubro de 2023, Matthew Perry, querido por seu papel como Chandler Bing em Friends, foi encontrado morto na jacuzzi de sua casa em Los Angeles. Embora tenha lutado publicamente contra as adições, Perry era conhecido por seu carisma e seu senso de humor único. Sua morte deixou um impacto profundo em seus fãs e colegas, que se lembram dele como um ator brilhante e uma voz franca. Sobre os desafios da recuperação pessoal. Sua perda marcou o fim de uma era para uma geração que cresceu com ele. Susan Cabot. No dia 10 de dezembro de 1986, Susan Cabot, conhecida por seu trabalho em filmes de ficção científica e faroestes, foi assassinada por seu próprio filho em um episódio de violência familiar. Dorothy Scott Ramon, que sofria de problemas de saúde mental, alegou que agiu em legítima defesa. A tragédia expôs as complexidades das relações familiares e a falta de apoio para quem enfrenta doenças mentais. Embora sua vida tenha terminado em circunstâncias devastadoras, o legado cinematográfico de Cabot continua sendo lembrado. Phil Hartman. No dia 28 de maio de 1998, o mundo perdeu Phil Hartman, um ícone da comédia americana conhecido por seu talento e versatilidade. Naquela madrugada, sua esposa, BRYN Hartman, o assassinou enquanto ele dormia em sua casa em Encino, Califórnia. Em um ato de violência doméstica que deixou seus colegas e fãs profundamente chocados.
A tragédia foi ainda mais impactante, porque BRYN, após o homicídio, tirou a própria vida. Foi uma tragédia dentro de uma tragédia, um exemplo doloroso de como problemas não tratados podem levar a consequências irreparáveis, diziam as manchetes. Phil, lembrado por seus personagens inesquecíveis no Saturday Night Live e seu papel como a voz de Troy McClure em Os Simpsons, deixou um vazio insubstituível no mundo do entretenimento. Um fato tocante é que Hartman era conhecido como The Glue no SNL, um apelido que refletia sua capacidade de unir e elevar qualquer esquete. Sua morte trouxe um foco renovado para os problemas de saúde mental e violência doméstica, nos lembrando que até mesmo as mentes mais brilhantes podem estar cercadas de escuridão. Will Rogers, no dia 15 de agosto de 1935, o avião Lockheed Orion Explorer, pilotado pelo famoso aviador Will Post que levava como passageiro Will Rogers, caiu perto de Point Barrow, Alasca, terminando com a vida de ambos os homens. Rogers, considerado um dos humoristas mais queridos de sua época, era conhecido por seu engenho e seu estilo descontraído, que ressoava profundamente com o público americano. Quando Will falava, a nação ouvia. Disseram os meios de comunicação após sua morte. Naquela viagem, Rogers buscava inspiração para suas colunas humorísticas, combinando sua paixão pela aviação em seu amor por contar histórias. Um detalhe impressionante é que Will Rogers escreveu mais de 2.000 colunas e apareceu em 70 filmes, deixando um impacto cultural duradouro. Sua partida marcou o fim de uma era no entretenimento, mas também destacou os riscos inerentes à exploração em uma época de grandes avanços tecnológicos. Rogers continua sendo lembrado como uma figura que uniu as pessoas, por meio do humor e da humanidade. James Mansfield, no dia 29 de junho de 1967, a vida de James Mansfield, uma das figuras mais deslumbrantes de Hollywood, chegou a um final trágico em um acidente de carro na Louisiana. A bordo de um Buick Electra, junto com sua parceira e seus filhos, o carro colidiu violentamente com um caminhão, deixando Mansfield e 2 passageiros adultos mortos na hora. Os rumores sensacionalistas sobre sua decapitação foram desmentidos. Embora sua morte tenha sido igualmente devastadora. Era o tipo de estrela que não se apagava nem mesmo nos seus piores dias, disseram seus colegas. Mansfield, conhecida por sua ousadia, inteligência e carisma, desafiou os estereótipos da época, brilhando em filmes como The Girl Can't Help It. Um dado interessante é que James tinha um coeficiente intelectual de 160 e falava fluentemente 5 idiomas, desafiando as percepções superficiais sobre sua imagem pública. Seu legado, marcado por determinação e empoderamento, continua inspirando gerações, nos lembrando que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelas conquistas, mas pela coragem de quebrar barreiras.